te agradar eu vou, por amor a ti eu vou. Vamos lá começar a palavra do dia, nessa manhã maravilhosa que o Senhor nos concedeu, nos encheu, de fôlego de vida, nos deu a oportunidade de mais um dia desfrutar das maravilhas dele. O salmista pode dizer, este é o dia que o Senhor fez, nele regozijemos e nos alegremos nele. Sabe, Deus fez esse dia Deus deseja que você se alegre, se regozije na presença dele, porque foi ele que o fez. Fez para te abençoar, fez para te lembrar das suas maravilhas. E quando o Espírito Santo de Deus me acordou e me deu a oportunidade de estar aqui ministrando a palavra de Deus, eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia aí, Salmo 139 e o versículo 1. Eu sei que, acho que a semana passada eu estava ministrando acerca desse salmo, por ele ter falado muito forte ao meu coração. Ele sempre fala muito forte ao meu coração, mas nessa manhã eu lembrei desse versículo e lembrei de algo que Jó também disse. E em tempos e situações diferentes, nós podemos ouvir o servo Jó, nosso irmão, Jó, servo Jó, o servo e rei Davi, poder dizer com convicção de um Deus maravilhoso que servimos, que nada foge do seu controle. Ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Será que você pode dizer como o salmista Davi? O rei Davi, que ele disse: Senhor, olha, eu sei que tu tens... Ele não estava aqui enumerando, mas nesse texto vamos enumerar, Ele estava dizendo duas coisas a respeito do conhecimento que ele tinha de Deus nesse texto, tá certo? Ele diz que sabia que Deus sondava e ele sabia também que Deus conhecia. Nesse texto ele deixa bem claro, que Deus sondava, ou seja, Deus estava vendo, Deus estava analisando todas as coisas, porque Ele nos sonda. E Ele estava dizendo nesse texto: ó Deus, eu conheço que o Senhor sonda, o Senhor está atento, o Senhor está passando em revista, mas também sei que tu conheces. Porque ao sondar de Deus, ele podia dizer assim: eu sei que o Senhor está me sondando e nesse momento o Senhor está encontrando em mim temor, medo. O Senhor está encontrando em mim dificuldade de enxergar que pode acontecer as promessas que o Senhor tem falado para mim, porque no meio dessa situação que eu estou vivendo, eu não consigo ver uma saída, eu não consigo ver o milagre, eu não consigo ver. Mas ele não termina simplesmente nesse texto dizendo essas duas coisas. Dizendo assim: eu só sei que tu sondas, Pai. O Senhor está vendo tudo. Mas ele também diz: conhece. Ele conhece que por você ser limitada, por você ser limitado, muitas vezes vêm essas dúvidas,
vêm essas situações para querer nos abalar. Quando você vai lá abra por gentileza, Jó 42, vai lá. Você vai ouvir também um servo do Senhor tendo a consciência nesse texto, tá bom? Porque a característica de Deus não se resume só a isso em um Deus conhecedor e um Deus que sonda. Não, eu estou falando nesses dois textos. Característica de dois servos do Senhor, que em meio a uma situação adversa, e Jó, em meio a toda calamidade, em meio a toda a situação, ele pode dizer, eu sei que tu podes. Um Jó que diz assim, Davi diz, eu sei que o Senhor sonda, eu sei que o Senhor conhece. Jó diz, eu sei que tu podes. Jó estava dizendo, eu sei que nessa situação que eu estou, eu sei que o Senhor pode, o Senhor tem poder de fazer todas as coisas. Será que nessa manhã, ao acordar, você não passou na sua mente e pode dizer, Senhor, eu sei que o Senhor me sonda. Eu sei que o Senhor está vendo que eu posso falar para alguém, eu posso dizer para alguém tantas coisas, mas o sondar só pertence ao Senhor. O conhecer só pertence ao Senhor. Será que você sabe disso? Porque muitas vezes, querido, nós podemos dizer assim, eu creio, eu faço isso. A gente está dizendo. Mas esses homens não estavam dizendo característica nesse texto de Deus, mas não estavam falando deles, mas eles estavam falando a respeito de que, não o acho, mas a certeza que eles tinham. Porque, querido, nós não podemos basear a nossa vida no que nós achamos, mas no que Deus é. Um Deus que sonda, um Deus que conhece, um Deus que tem poder para fazer. Jó, quando ainda não tinha mudado a sua história, Deus ainda não tinha mudado a sua história. Ele estava ainda enfermo, ele tinha perdido todos os seus bens, os seus filhos, mas ele diz, eu sei que o Senhor pode. Ou seja, o fato de eu estar nessa situação não muda o teu poder, não muda a tua forma de agir. Aleluia! Será que nessa manhã você não pode dizer, Senhor, olha, eu sei que tu me sondas. E no teu sondar, tu sabe que há um temor no meu coração, há uma falta de expectativa, porque eu não estou vendo nada. Parece que tudo está indo contra, as tuas promessas. E eu não estou conseguindo compreender. Eu não estou conseguindo compreender. Sabe que eu ainda quero continuar lendo para você. Jó, quando ele diz, eu sei que tu podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Pode ser frustrado. Tu perguntaste, quem é esse que o aborrece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Muitas vezes nós vamos falar e dizer coisas que nós não sabemos, porque quem sonda, quem conhece, quem tem o poder é o Senhor.
E por isso, tanto o salmista Davi como Jó, ele estava nessa passagem reconhecendo, nessas passagens, tá certo? De Jó 42 e Salmo 139, tá certo? Nessas passagens, eles estavam fazendo uma declaração dizendo: quem sabe é tu, quem sonda é tu, quem tem o poder és tu, Senhor, não eu. Eu sei, Senhor, que o Senhor me sonda. Então, eu sei que o Senhor está vendo o sentimento do meu coração, o que eu estou pensando. Eu sei porque o Senhor sonda. Ele disse: eu sei que o Senhor está vendo toda essa situação porque o Senhor sonda. Mas também sei que tu conheces. Tu conheces todas as coisas. Tu conheces. Eu sei que o Senhor pode. E por isso, muitas vezes, eu falo algo que eu não conheço. Porque eu não conheço os teus planos. Mas sei que nenhum deles pode ser frustrado. Ainda que eu olhe e diga assim: como eu posso ver o agir de Deus, o poder de Deus, a mudança de Deus na situação em que eu estou? Como? É porque você não pode, você não sabe, você não conhece, você fala o que você não sabe. Jó disse isso. Jó declarou isso. Porque o que Deus tem é tão maravilhoso que, por mais que a gente queira entender, nós não vamos conseguir, porque é grandioso, é maravilhoso demais para nós. Nessa manhã, quando eu acordei também, eu estava ouvindo, até um louvor que a pastora Cris entrou lá no grupo do Zap. Um louvor que é baseado na história de Daniel. Querida, preste atenção. Será que Daniel conhecia a dimensão do poder de Deus de entrar dentro de uma cova e o leão não comer? Não, não conhecia. E se ele falasse, será que Sadraque, Mesaque, Abednego podia dizer assim, porque ele disse: se o nosso Deus quiser, ele pode nos livrar da fornalha. Mas também, se ele não fizer, todos fiquem sabendo que Deus continua sendo Deus. Ele não podia falar de algo que ele não conhecia. É por isso que Jó disse: falei o que não conhecia. Porque muitas vezes nós vamos querer falar e dizer assim: será que Deus pode fazer o que Ele disse que vai fazer na minha vida, nessa situação em que eu me encontro? Um Deus que Jó pôde declarar: eu sei que tu podes. Um rei Davi, que disse assim: para onde me ausentarei da tua face? Porque ele sabia que Deus sondava, Deus estava com os olhos nele, e para onde ele fosse, Deus estava o vendo. Porque Deus conhecia o caminho meu, seu, a direção, o lugar. Ele conhece. Ele conhece antes de você conhecer. Ele já conhece. Por isso que eu amo também esse texto, porque o salmista Davi vai dizer: olha, tu me viste quando eu não tinha forma. Um Deus que tem o poder de ver todas as coisas quando ainda nem existe. Ele disse: eu não tinha forma, mas tu já me viu. E quando eu leio esse texto, eu
Estou dizendo que eu, entendo também dessa forma. Sei que o texto está falando dessa forma mesmo, mas eu estou dizendo assim, eu viajo no texto mesmo. Eu fico imaginando Deus me vendo agora, exatamente eu aqui sentada fazendo essa live, quando eu ainda nem existia, mas Ele já estava me vendo, eu aqui sentada ministrando a palavra dEle, dizendo que um Deus que conhece. Quando nem minha mãe, nem o meu pai, nem eu mesmo existia, Ele já tinha visto, Ele já conhecia este dia. Portanto, eu quero te dizer nessa manhã, nada foge do controle de Deus. Ele conhece, Ele sonda, Ele conhece e Ele pode fazer um milagre na tua vida. Que Deus te abençoe. Um excelente dia para você. Que a mão grande e poderosa do Senhor esteja estendida sobre a tua vida e que você possa dizer, como o salmista Davi, você possa dizer nessa manhã, como o servo Jó, tu me sondas, tu sondas tudo, todas as coisas, tu conhece o que eu estou passando agora, Senhor, mas eu sei que tu podes, eu sei que tu tens o poder de realizar esse milagre. Declara em oração isso para o Senhor. Declara no teu viver nessa manhã isto ao Senhor, no nome de Jesus. Beijo.